Bom dia, irmãos. Continuando a leitura da nossa confissão de fé, estamos no primeiro capítulo da confissão, que trata da Escritura Sagrada. Hoje vou ler o capítulo 1, a seção de número 5. Nós lemos assim: Pelo testemunho da Igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo, isto é, o alvo, o objetivo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos dos quais abundantemente se ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nosso coração. Essa quinta sessão do primeiro capítulo da nossa confissão nos ensina 3 pontos. Primeiro, que a igreja pode sim nos mover a ter um apreço pela Escritura. E é isso que nós fazemos sempre que expomos as Escrituras, sempre que falamos das Escrituras. A Escritura deve ser a parte central da igreja, e a igreja, então, pode nos mover a ter um apreço alto pela Escritura. As qualidades, o segundo ponto é que as qualidades da Escritura, elas mesmas evidenciam que a Escritura é a palavra de Deus. Então, ela é perfeita, todo o seu todo, toda a sua harmonia, toda a sua excelência, também revela que ela é a palavra de Deus. Porém, é o terceiro ponto, o principal. Contudo, diz a confissão, a nossa plena certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa convicção fiel de que a Bíblia é a palavra de Deus, ocorre unicamente pela operação do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo que confirma no nosso coração a palavra com ela e por ela. É daí a importância de nós termos a Escritura sempre diante dos nossos olhos, para aguardarmos na nossa mente, no nosso coração. Somente por ela é que o Espírito Santo nos convence de que ela é a palavra de Deus. Irmãos, sobre o nosso estudo de Levítico, começamos a estudar o livro de Levítico, agora os domingos pela manhã. Levítico, cujo assunto principal é a santidade. Esse é o assunto de Levítico. E há aqui assuntos, eu tenho dito aos irmãos, temas, assuntos secundários, não irrelevantes, mas secundários, que nos ajudam a entender acerca do que Deus exige do seu povo. Ou melhor, do que Deus confere ao seu povo, que é a sua santidade. Em Levítico aparecem rituais, esse é um dos temas secundários, rituais, aparece ainda o assunto sobre o sacerdócio e ainda sobre a purificação. Nós estamos estudando o início do livro que trata sobre rituais, que envolve aqui no início do livro os 7 primeiros capítulos. Domingo passado, eu expliquei aos irmãos o capítulo 1, que tratou de sacrifícios rituais que envolviam sacrifícios de animais. Seria animal adulto, do gado, tirado do gado, um animal filhote, um animal quadrúpede, ou aves. Eu disse aos irmãos que Deus fez assim porque todo judeu, todo israelita, todo membro da igreja no Antigo Testamento podia adorar a Deus, podia dedicar a Deus. O tema foi, no domingo passado, consagração total, entrega total, porque é holocausto, era uma queima do animal total, que simbolizava a entrega total a Deus. E disse aos irmãos que esses animais eram sacrificados, eles eram mortos, tipificando assim, prefigurando assim, o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele substitutivo, porque os animais eram substitutos
dos adoradores que levariam os animais até o culto, até a adoração ao Senhor Deus. E hoje, nós, com a graça de Deus, nós vamos considerar o capítulo 2, que eu vou ler agora. Os irmãos acompanhem a leitura do capítulo 2 do livro de Levíticos, continuando ainda sobre os rituais necessários para a adoração em Israel. Diz assim a palavra do Senhor. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares, é uma oferta de cereais, ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, da melhor farinha. Nela deitarás azeite e sobre ela porá incenso. Levará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos, bolos sem fermento, de flor de farinha amassados com azeite e obreias asmas untadas com azeite. Pãezinhos bem finos, sem fermento, untados com azeite. Se a tua oferta flor de manjares ou de cereais cozida na assadeira, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite, a oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares, que daquilo se fará, trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares, tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia, não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares de tuas primícias, dos primeiros frutos, de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela, e por cima lhe porás incenso. É a oferta de manjares. Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite, com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, graças te damos pelo dia do Senhor, por mais uma vez estarmos na tua presença e pedimos que a tua presença seja real no nosso meio, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ajude, nesse momento, a compreendermos, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor nos ajude a enxergarmos o Cristo, aqui no capítulo 2 do livro de Levítico. Que saiamos, Senhor, daqui mais conhecedores da tua palavra, mais praticantes da tua palavra, com o nosso coração, Senhor, quebrantado diante de ti, para te servir, Senhor, para te cultuar da forma como o Senhor requer de nós. Por favor, Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Irmãos, como disse, tenho dito, melhor, o livro de Levítico nos ensina acerca da santidade e ele é apresentado por Deus ao povo de Israel como um manual do culto. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem um manual litúrgico. Todos os ministros do Evangelho, eles têm um manual do culto que nos ensina, nos informa, esse manual presbiteriano, como se deve conduzir o culto, como se deve celebrar uma santa ceia, como se deve celebrar um batismo, como se deve celebrar um culto em ações de graças, como deve ser o jejum quando é necessário para a igreja, conclamar a igreja a um jejum solene, enfim. O manual litúrgico da Igreja Presbiteriana do Brasil nos ensina acerca disso, pois o manual litúrgico de Israel é o que nós estamos estudando aqui. Levítico é um manual litúrgico, porque Deus está organizando o culto para Israel. Deus está mostrando a Israel como o povo de Israel, aqui nessa dispensação, deve se aproximar de Deus.
Domingo passado vimos o primeiro capítulo, onde parte desse culto deveria ser com ofertas de animais, e agora nós temos aqui as ofertas de manjares, como diz a Almeida Revista, e outras ofertas de cereais. A oferta aqui, irmãos, é de cereais. Eu vou primeiro mencionar um pouco as ofertas e depois me focar mais no sentido teológico. Isto é, a importância desses rituais ou dessas ofertas de cereais para Israel e a importância para nós hoje. Acaba sendo a mesma importância, porque o princípio, o sentido teológico é o princípio contido aqui nestes versos. Eu vou considerar esse capítulo sob o tema gratidão. Se o primeiro capítulo tratava de consagração total, esse é de gratidão total a Deus. Então, as ofertas aqui, como os irmãos visualizaram, é de cereais. Ela deve ser de farinha, não a farinha nossa, né? Pelo menos eu, paraense, quando leio farinha, eu penso logo na farinha de mandioca, baguda, a mais baguda possível. Mas não é o caso aqui. A farinha aqui é de grãos, a farinha aqui é de trigo, a farinha aqui... A oferta aqui de cereais é de farinha e de espigas verdes. Então, elas serão uma farinha... Aqui no capítulo 2, a oferta deve ser de farinha crua, os 3 primeiros versículos, ou ela pode ser uma farinha assada, seja no forno, ou numa panela, numa assadeira, ou numa frigideira. Então, a farinha poderia ser levada ao sacerdote crua, misturada com azeite, né, com incenso, e entregue ao sacerdote. Ela poderia ser assada, bolo, não é assado, quer dizer, seria assado, então seria transformado num bolo, ou feito num forno, ou feito numa panela, ou feito numa frigideira, conduzida a Deus. E também a terceira oferta aqui é de espigas verdes. Os grãos de espigas verdes moídos para que fosse entregue aos sacerdotes. Essas ofertas, irmãos, eram os primeiros frutos. O que já indica que a adoração que Deus requer, ou o culto que Deus requer do seu povo, é um culto, é o melhor possível. Inclusive, esses grãos aqui, aqueles que não tinham... A verdade é que a maioria do povo de Israel produzia isso, né? Então, se pegavam os primeiros frutos, entregava a Deus, mas se alguém não produzisse isso, não tomasse conta de terrenos que produzissem esses grãos, teriam que comprar, e esses grãos eram considerados muito caros em Israel. Então é um princípio de que se deve dar a Deus o melhor. O culto a Deus deve ser o melhor, deve ser o máximo de nós. Se nós lembrarmos de outros textos bíblicos, nós devemos adorar a Deus como? Com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa vida. É nesse sentido aqui, porque o grão exigia trabalho, e por isso era caro. Então, aqueles que produziam e depois tiravam os primeiros frutos, os melhores frutos, eles eram entregues a Deus. Então, como eu disse, era de farinha, né? Era de espigas verdes, e a farinha tinha que ser a melhor farinha, ou a farinha mais fina. A nossa versão não nos ajuda a entender. A ideia de farinha fina, a melhor, está contida no próprio vocábulo hebraico, que é diferente da nossa língua. As línguas semíticas, as línguas mais antigas, no próprio vocábulo já traz muitos significados. Para nós não, nós temos que explicar farinha fina, farinha de mandioca, farinha de trigo, farinha de rosca, farinha... Né? O hebraico traz uma palavrinha que já dava a ideia de farinha, a melhor farinha. Porque aqui nós lemos só, quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. A Nova Almeida atualizada traz assim o versículo: quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Ela já nos ajuda. E a nova tradução na linguagem de hoje, eu fiz referência domingo passado, porque eu quero que os irmãos, eu sugiro aos irmãos, eu gostaria muito que os irmãos lessem o texto de Levítico entendendo a sua leitura normal. Por isso eu indiquei a nova tradução na linguagem de hoje para uma leitura diária. A nossa não nos ajuda muito, porque tem muito vocábulo que nós nem entendemos direito. Não é? E a nova tradução na linguagem de hoje traduz assim a primeira parte do versículo 1. Quando um homem oferecer cereais ao Senhor Deus, deverá moer o cereal, tirando dele a melhor farinha. Quer dizer, aqui, esse versículo, a nova tradução na linguagem de hoje, já nos explica que é farinha, que é consequência do moer um grão e entregar aquela melhor farinha. Bom, mas isso aí é só informação. O que interessa para nós é o sentido teológico de tudo isso que nós temos
aqui. Como eu disse aos irmãos, aqui a oferta de cereais. A primeira oferta é de farinha crua, a segunda é de farinha assada, não é? Cozida, na panela, no forno ou na frigideira, e o terceiro é de grãos de espiga. O que nós temos aqui nos últimos versículos. Então, no primeiro, do versículo 1 ao 3, a farinha crua, do versículo 4 até o versículo 10, a farinha assada ou cozida, e no versículo 14 a 16, a farinha das espigas verdes. E nós temos uma informação interessante nos versos 11 a 13, que eu vou mencionar aos irmãos, que nenhuma dessas ofertas poderia ser feita com fermento ou com mel, mas devem ser feitas com sal. Então, qual é o sentido teológico? Eu não vou me deter aqui em detalhes, porque seria cansativo demais para nós. Mas o sentido teológico está exatamente nas expressões que Moisés, inspirado pelo Senhor, trouxe no próprio capítulo que nós temos. Por exemplo, nós temos a informação aqui, irmãos, de que a oferta é aroma agradável ao Senhor. Isso aparece no versículo 2, final do versículo 2, é a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e aparece no final do versículo 9. Queimada de aroma agradável ao Senhor. O que significa? Isso nós já consideramos também no domingo passado. Deus não tem corpo, Deus não tem nariz, Deus não tem cabeça, Deus não pode se agradar de cheiro de alguma coisa. O que Deus está usando aqui é apenas uma linguagem humana para explicar que tudo deve ser feito de acordo com a vontade de Deus revelada. Isto é, de acordo com as instruções que Deus está dando. Se Israel realizar os sacrifícios de acordo com como Deus está ordenando, isso será agradável a Deus. Deus irá se deleitar neste sacrifício, porque é Deus quem está falando. No primeiro versículo do primeiro capítulo, chamou o Senhor a Moisés e na tenda da congregação lhe disse. Então Deus está falando com Israel. Deus aceita a oferta se ela for apresentada a Deus como Ele quer, como Ele exige. E aqui um parêntese e uma atenção para nós. Você já se perguntou como é que Deus quer ser adorado? Às vezes nós pegamos essa verdade de que Deus quer ser adorado de tal forma e queremos aplicar apenas para o contexto fora do nosso contexto. Para o evangelicalismo moderno, para os pentecostais, para os neopentecostais, como se uma consagração a Deus, como se uma dedicação a Deus dissesse respeito apenas ao culto que nós prestamos aqui entre essas quatro paredes. Mas isso vai além à luz de toda a Escritura Sagrada. O culto que prestamos a Deus não diz respeito apenas ao momento solene em que nós nos reunimos. É um momento muito importante, daí o termo solene. Nós nos reunimos publicamente como igreja e adoramos a Deus. Isso é verdade. Diz respeito a um culto solene, tem o contexto de Levítico, um culto que Israel prestará a Deus. Mas já ampliando à luz de toda a revelação bíblica, o nosso culto é muito mais do que isso, como os irmãos já conhecem. Por isso, Paulo, quando escreve Romanos, diz que o nosso culto deve ser racional diante de Deus. É a nossa vida, nós devemos entregar o nosso corpo, nós devemos entregar a nossa mente, nós devemos entregar o nosso eu, nós devemos entregar a nossa vida a Deus como um culto agradável a Ele. E aí a pergunta é, você já se fez essa pergunta? Como é que eu adoro a Deus? Como é que Deus aceita o meu culto? E eu estou falando algo que extrapola as quatro paredes da igreja. Eu estou falando de um culto doméstico em casa. Eu estou falando de um culto particular, pessoal, quando eu adoro a Deus. Eu estou falando da minha vida no trabalho, porque há princípios aqui do trabalho também, porque o israelita plantava o seu grão, depois dava o fruto, e ele tirava o primeiro fruto e dava a Deus, então era fruto do seu suor e do seu trabalho, tudo tinha que ser dedicado a Deus. Então, como eu faço o culto em casa, como eu me comporto diante de Deus, como eu oro diante de Deus, como eu leio a palavra diante de Deus, eu já me perguntei para Deus, como é que eu tenho que ler a tua palavra? Como é que eu tenho que fazer o culto em casa? Como é que eu tenho que adorar a Deus no meu devocional diário? Essa é a pergunta importante. Porque Deus só aceita uma oferta de acordo com a ordem dele.
de acordo com os princípios que ele dá. Eu não posso me achegar a Deus do jeito que eu quero me achegar a Ele. Não tenho o direito de adorar a Deus achando que a melhor forma é essa, porque Deus revela na sua palavra quais são os princípios e o modo correto de nós adorar. Um culto agradável a Deus não pode ser de acordo com minhas ideias, mas como Deus ordena, há princípios em toda a Escritura Sagrada que devem nos ensinar como vamos nos aproximar de Deus. Para sintetizar bem o modo como eu devo me achegar a Deus, como eu devo me comportar a Deus, pense aí nas mais diversas áreas da sua vida. Relacionamentos interpessoais, relacionamentos trabalhistas, toda a nossa vida é para Deus. Toda a nossa vida deve ser dedicada a Deus. Eu dizia, de uma forma sucinta, um resumo, para quem ainda não leu toda a Escritura, para quem ainda não conhece a Escritura Sagrada, não lembra muitas partes da Escritura Sagrada, basta nos olhar para Cristo. Nós lermos os Evangelhos e observarmos como Cristo se relacionava com Deus, seu Pai, como Cristo se relacionava com os seus discípulos. Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim servir. Como Cristo se relacionava com as autoridades, como Cristo se relacionava com os fariseus hipócritas, como Cristo se relacionava com as prostitutas, com o ladrão da cruz, como Cristo se relacionava com os marginalizados da sociedade. É essa a forma de adorar a Deus. Porque Cristo revela na sua plenitude a pessoa do Pai. Se alguém quer conhecer a Deus, tem que olhar para Cristo. Se alguém quer saber como se adora a Deus, tem que olhar para Cristo. Porque Ele é o caminho. Porque Ele revela, de fato, quem Deus é de forma perfeita. Ele é o aroma agradável diante de Deus. Então, qualquer oferta, qualquer culto, qualquer ação, qualquer coisa que eu quiser fazer para Deus, eu tenho que olhar para Cristo. Porque Ele é o aroma agradável. Ele revela a vontade de Deus. João 1,18, ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Cristo é quem revela a Deus. João 8,38. Cristo disse, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Ele estava repreendendo os fariseus que diziam que eram filhos de Abraão e filhos de Deus que não eram filhos bastardos. E Cristo disse, eu falo o que eu vi junto do meu Pai. Eu revelo a vontade dele. Vocês revelam o que o pai de vocês ensinou para vocês, que é o diabo. Em Mateus 11,27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. É o que eu dizia. Então, um culto agradável a Deus, uma oferta de aroma agradável ao Senhor, é a oferta que tem o fundamento em Cristo, que é uma oferta apresentada a Deus na pessoa de Cristo. Unicamente na pessoa de Cristo. É a única forma de Deus aceitar o culto. É a única forma de Deus aceitar a vida. É a única forma de Deus aceitar qualquer ação que nós venhamos a realizar. Então, esse é um sentido teológico de Levítico 2. O segundo sentido, irmãos, a importância, não é isso? Era importante para Israel. Israel deveria entender que a aproximação a Deus era de acordo com a vontade dele, e nós também devemos entender que a forma de nos aproximarmos de Deus é estabelecida pelo próprio Deus. Só que agora nós temos o Cristo plenamente revelado. Por isso eu falei do Cristo, né, como sempre deve ser. Segunda importância que nós temos aqui é que aparece nos versos 3 e 10 do capítulo 2 a expressão é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. O que acontecia ali? Se levava a oferta, né, como nós lemos aqui, uma parte da oferta era queimada, os filhos de Arão, são eles os sacerdotes, Arão e seus filhos. Então o adorador, o israelita, o judeu, pegaria o fruto, ou a farinha, ou crua, ou assada, ou as espigas verdes, levaria ao sacerdote, porque eles são os representantes de Deus ali, eles são os intercessores ali, eles representam um povo diante de Deus, eles trazem a revelação de Deus ao povo. Então, o israelita, o judeu, o adorador, ele levava a sua oferta, os sacerdotes pegavam aquela porção de farinha, ou bolo, ou as espigas verdes, parte delas era colocada no altar, era queimado, aí vinha
o cheiro gostoso, né, para quem estava ali presente, e a outra parte era do sacerdote. Era para Arão e seus filhos, os seus descendentes, para os sacerdotes, uma forma de Deus prover aos sacerdotes, aqueles que adoravam a Deus. E isso, diz o Senhor, é coisa santíssima a Deus. Isto é mais santo, é o que importa mais nesse momento aqui, nessa administração que Deus mesmo determina. Eu dizia, os sacerdotes representam o povo. E o povo leva a oferta. Logo, irmãos, as ofertas indicam a entrega do fruto do trabalho. Eu dizia na introdução. Porque essa oferta era fruto do trabalho e o próprio sacerdote iria trabalhar. Irmãos vão lembrar que mais tarde, irmãos devem lembrar que mais tarde, os sacerdotes não receberão porção de terra. Eles não poderão plantar. Eles não poderão labutar. Porque eles são chamados especialmente para o serviço no tabernáculo. Para o serviço mais tarde no templo. O trabalho deles não é plantar e colher. O trabalho deles é conduzir o povo à adoração. Mas é trabalho. E o povo também trabalhava. Então, os dois, quando se encontravam, um na sua função, no seu papel de trazer o fruto, e o outro de administrar toda a revelação, todo o culto, era um trabalho. O povo estava junto trabalhando para Deus. Qual é o princípio teológico para nós, irmãos? É que tudo o que nós fazemos deve ser entregue a Deus. E eu dizia há pouco, eu disse, Jesus é o aroma agradável a Deus. E Jesus, irmãos, entregou a oferta perfeita a Deus. Porque o meu trabalho, o seu trabalho, não são perfeitos. O trabalho do povo de Israel, embora os judeus tivessem que buscar o melhor da terra, embora os sacerdotes tinham grande responsabilidade em servir a Deus naquele culto, os serviços deles não eram perfeitos. Assim como o seu serviço e o meu não são perfeitos. É Jesus quem dá uma oferta perfeita ao Senhor Deus. Por isso que em Isaías, e é interessante ver o contexto de grão sendo moído, as espigas moídas, porque em Isaías 53, versículo 5, nós lemos que Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi moído. Então o sacerdote, lembra domingo passado que eu disse? Quando o adorador levava o animal, cortava o animal, o sangue era derramado e via o agonizar daquele animal, o adorador devia perceber que era ele que deveria estar ali. Pois o sacerdote aqui, ou o adorador, quando trouxesse o grão moído, quando fosse preparar a oferta de cereais, e vendo ele sendo moído, deveria entender que ele deveria ser triturado, moído, não é, por causa dos seus pecados. E aí por isso Isaías vem e nos revela, falando do Cristo que viria, que ele foi moído pelas nossas iniquidades. É por isso que um homem só é aceito por Deus quando há uma entrega total ao seu Filho, isto é, a Jesus Cristo. Eu não sei se todos entendem isso. Mas, de fato, há uma substituição. Quando eu reconheço todas as minhas iniquidades, quando eu reconheço todas as minhas falhas, e nós temos muitas falhas, e nós somos iníquos por natureza, como filhos de Adão. Quando alguém reconhece a sua falha, conhece o Cristo, conhece a sua falha, entrega a Cristo a sua vida, e diz, Senhor, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, como Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Eu quero que tu sejas o dono da minha vida, eu quero que tu me consagres a ti, ao Pai. Então Deus aceita a oferta, porque nós estamos entregando a Cristo tudo aquilo que nós não podemos fazer. Nós estamos pedindo perdão a Ele. Nós estamos entregando a nossa vida a Ele. E Ele entregou na cruz do Calvário a oferta perfeita a Deus. E então a oferta é aceita. Toda a nossa vida, todo o nosso trabalho deve ser coisa santíssima ao Senhor Deus. Deve ser queimada. Em Números capítulo 15, nós vamos ver que essa oferta de cereais, ela era geralmente entregue junto com a oferta queimada do holocausto do capítulo 1. Ela não era apresentada sozinha. Porque deve haver derramamento de sangue. E aqui não há derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há expiação de pecados. Não há perdão de pecados. Então a oferta de cereais não poderia ser ofertada sozinha. Ela deveria estar junto com a oferta de animal morto.
de derramamento de sangue. E tudo deve ser santo a Deus, não é por causa disso. Terceira importância para nós, teológico, aparece nos versículos 2, 9 e 16, quando nós lemos que essas ofertas são consideradas como porção memorial a Deus. O que significa isso, irmãos? Que Israel servirá a Deus. E no momento em que os judeus fossem conduzir as suas ofertas diante de Deus, eles deveriam lembrar. Lembrar do quê? Aqui é uma discussão dos exegetas, porque se a lembrança é de Deus ou se a lembrança é do povo. Nós não precisamos separar, porque as duas coisas estão juntas. Quando o adorador se chegava diante de Deus com a sua oferta, isso trazia, novamente, expressão humana, não é? Porque Deus não se esquece, mas uma expressão humana para explicar que Deus está se voltando para o povo. Deus se lembrava, então, da sua aliança, do pacto que ele havia feito. Porque Deus fez um pacto com Abraão e seus descendentes. Disse, eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo. Vocês vão me servir. Então, quando alguém se aproximava de Deus com uma oferta, Deus, então, se lembrava da sua aliança. Ele está me trazendo uma oferta porque eu fiz uma aliança de abençoar esse povo. Do mesmo modo, o israelita, o judeu, quando ofertasse a Deus a sua oferta de cereais, ia trazer à memória os feitos de Deus. O pacto de Deus também. Daí a ideia de porção memorial. Todo adorador, quando se aproxima de Deus, deve lembrar das bênçãos de Deus. Deve lembrar de que é Jesus quem nos confere, irmãos, bênçãos da parte de Deus. Por isso, Paulo, escrevendo aos Efésios, disse, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos que nós temos vêm de Cristo, vêm de Deus por meio de Cristo. Então nós trazemos à memória isso, sempre que nós adoramos a Deus. O sacramento da Santa Ceia, hoje nós estaremos ceando à noite, se Deus assim permitir, também tem seu aspecto memorial. Todo primeiro domingo, quando nós ceamos, eu leio o texto que os irmãos devem saber de cor, 1 Coríntios, onde Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, o que foi que Jesus disse? Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto como? Em memória de mim. Então, quando nós pegarmos o pão à noite, nós vamos lembrar de Cristo, porque o pão simboliza a carne de Cristo dilacerada na cruz do Calvário. Da irmã França e a irmã Francinete, preparando o pãozinho lá, pode lembrar. Se estiver cortando o pão, vai lembrar que Cristo foi dilacerado e foi cortado em nosso lugar. E quando nós tomarmos o pão, e vermos aquele pedacinho de pão, então nós devemos lembrar. Quando eu estou ministrando a Santa Ceia e digo, quando parto o pão, eu lembro exatamente de Cristo, sendo morto na cruz do Calvário. Aí Paulo continuou, e tendo dado graças, o partiu disse, é o meu corpo que é dado por vós, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então há um aspecto memorial da Santa Ceia. Ele é um sacramento, Deus confere graça para nós, e há o aspecto memorial, onde nós devemos lembrar de Cristo. O seu sangue foi derramado na cruz. Então, é nesse sentido que aqui em Levítico 2, a oferta é apresentada como um memorial diante do Senhor Deus. Quarto e último aspecto. Depois passarmos às lições. O quarto aspecto aparece nos versículos 11 a 13. Eu vou ler aqui com os irmãos. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias, todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Então o aspecto agora é sem fermento e sem sal. E sem mel também. Por quê, irmãos? O fermento
envolve aqueles que cozinham, sabe disso. Como eu não cozinho nada, eu tenho que ler e aí trazer para os irmãos alguma informação. Né? O que eu só sei do fermento é que ele tufa, né? Ele faz a massa tufar. Mas, explicando de outra forma, o que o fermento traz é alteração, é adulteração à massa. E não é apenas um aspecto de mudança, de alteração, mas é um aspecto de deteriorização. Eu não vou saber explicar isso aí. Né? Sei que alguma coisa lá se decompõe e aí faz com que a massa venha a tufar. Então, por causa desse aspecto do fermento, de decomposição, de adulteração, o fermento, isso não acontece apenas em Israel, isso acontece em povos antigos, isso acontece em literaturas até pagãs mesmo. A figura do fermento como algo que simboliza a corrupção, simboliza a imoralidade, que simboliza o mal. Ou, teologicamente falando, que simboliza o pecado. O fermento simboliza o pecado. Isso é antigo. Por isso Israel, aqui eu tenho que explicar, Israel devia entender lá, né? Por que não podia o fermento. E isso fica claro quando Jesus, lá em Mateus 16, ensinando os seus discípulos, ele diz, olha, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Fariseus, saduceus, escribas, o irmão já conhece. Era aquele tipo de gente que fazia parte da liderança judaica, que se achava, e tinha... Os fariseus eram rígidos, os saduceus não acreditavam na ressurreição, eram exclusivistas, egoístas, viviam para si mesmos. E Jesus diz, olha, tomem cuidado com eles, com o fermento deles, com o ensino deles, com a prática deles, com a maldade deles, com o pecado deles. Jesus usou a figura do fermento, cuidado com o fermento dos fariseus. Lá os discípulos até perguntam, será que ele não trouxe o pão? Será que é pão? Jesus vai lá e exorta. Vocês estão perguntando pelo pão. Vocês não viram que eu multipliquei pão, eu alimentei uma multidão? Estou falando para vocês dos fariseus, cuidado com o ensino dos fariseus. E Paulo escreve aos Coríntios dizendo, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Nada de fermento na vida, nada de maldade, de pecado, de moralidade, nada. Pois também, aí Paulo diz, Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Lembra da Páscoa lá em Êxodo 12? Cordeiro que foi morto. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa. Vamos festejar a Deus. Ele diz, não com o velho fermento. Nada de fermento. Nem com o fermento do mal e da maldade. E Paulo explica o sentido do fermento. Mas com o pão sem fermento, isto é, o pão da sinceridade e da verdade. A adoração a Deus tem que ser assim. Então, a oferta, Levítico. A oferta, quando for dada, não ponha... Por que mel? Eu falei do fermento porque o mel também ele fermenta, né? Ele estraga. O mel estraga e ele fermenta também. Então, se fosse colocar alguma coisa na comida com mel, poderia vir estragar. Né? Então, aqui na oferta de Levítico, vocês vão entregar a oferta, nada de fermento e nem de mel. Qual é o sentido teológico? Quando vocês se aproximarem de Deus, adorarem a Deus, nada de maldade, nada de pecado, nada de imoralidade, nada de adulteração, mas com sinceridade, com verdade, se aproximando diante do Senhor nosso Deus. E o sal, irmãos, porque aqui não pode ser nada com fermento, mas tudo tem que ser com sal. Bom, o sal dá o gosto, né? Comida sem sal sei que os hipertensos têm que acabar comendo comida sem sal. Mas o salzinho é bom, né? Então, o sal dá um sabor, né? Em termos práticos aqui, no cereal, dá o sabor. Mas ele tem propriedades também. O sal é conservante. E isso é muito importante no contexto, porque aqui não tem geladeira. Nós temos uma geladeirazinha lá em casa, né? Vamos deixar a carne lá, deixa o peixe lá, mas aqui não tem. Então o sal vai conservar a oferta, né? As ofertas que vão ser apresentadas. Além do sal ser um conservante, ele é curativo. Ele tem o poder de curar. Experimente ir para Salinas com alguma feridinha em algum lugar. Tome um banho lá na praia de Salinas, você vai ver se não vai melhorar a sua ferida. Porque o sal tem esse poder de curar também.
E aí o sal aparece bem, né, no Evangelho também, porque Jesus disse, vocês são sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. O nosso papel como cristão no mundo é exatamente conservar o mundo nesse sentido, né? Porque Cristo ainda não vem, então o sal ainda está por aqui espalhado, que é a igreja. Somos nós. Ainda tem sal na terra. Por isso que Cristo não vem destruir a terra ainda. O sal está conservando. O sal até cura, porque nós somos sal da terra. E aqui em Levítico, irmãos, o sal representa a aliança. Isso aqui está claro. A tua oferta de manjares não deixará faltar o sal da aliança com teu Deus. O sal representa a aliança que Deus fez com o seu povo. O que tem a ver o sal? Porque tem dito aqui, o animal, o adorador ia ver o animal agonizando, o adorador ia ver o cereal sendo moído, e o sal iria ajudar a Israel lembrar que Deus conserva a sua aliança. Deus mantém a sua aliança. Assim como o sal vai manter, vai conservar ali os elementos apresentados a Deus, então Israel, os sacerdotes, o adorador, deveriam, olhando para o sal, vendo o sal, lembrar que Deus conserva a sua aliança, que Deus é fiel à sua aliança. Isto é, Deus mantém a comunhão entre ele e o seu povo. Tanto que em Números, no capítulo 18, no verso 19, lemos assim, todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo por direito perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Veja como Números 18, 19 explica o que eu acabei de mencionar aqui. Eu faço uma aliança de sal. Essa aliança é contigo e com os teus descendentes. É perpétua a aliança. Isto é, eu mantenho a aliança, eu conservo a aliança. Daí o sal. Por isso a aliança é de sal. Não precisamos comprar sal, espalhar sal aqui, chamar para todo mundo para vir à frente, ou guardar sal. Não tem nada a ver isso, né? Aqui é símbolo, é um elemento que Deus está usando, é um recurso didático que Deus está usando para que Israel compreenda tudo isso. Isto é, o sal ali, então, mantém a aliança, conserva a aliança. Não é? Lembra a Israel que Deus mantém a sua aliança. E percebam como, com a nova dispensação, com a nova revelação, com a nova era, com a pessoa de Cristo, me refiro a isso, nós vemos que Cristo é o mediador da aliança. Então, Deus mantém a sua fidelidade conosco, a igreja, por causa de Cristo. Não é? Por causa de Cristo. Porque quando Deus olha para nós, nesse momento de culto, Deus está olhando para nós, se Ele não ver Cristo em nós, se Cristo não se faz presente, então Deus vai ver um monte de pecado. Não precisa nem olhar muito para ele, é só olhar para cá, para o púlpito, que Ele vai achar muito pecado. Agora, quando o Cristo se faz presente, quando nós confiamos a nossa vida e todo o nosso culto a Cristo, então o culto é agradável. Por quê? Porque Cristo é o mediador da aliança. Ele é o único mediador. Porque existe um só mediador, disse Paulo a Timóteo. Entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O que deve ficar para nós, irmãos? Deixa eu só lembrar, então, qual é a importância teológica para nós. Primeiro, é o aroma agradável. É aroma agradável, isto é, nós devemos fazer tudo de acordo com como Deus revela. O segundo é que é coisa santíssima a Deus, isto é muito importante, totalmente consagrada a Deus, tanto o nosso trabalho como lá na antiga dispensação do adorador como do sacerdote, nossos trabalhos. O terceiro é que é uma porção memorial, nós devemos trazer a memória quando nós cultuamos a Deus. Eu não posso adentrar a presença de Deus de qualquer forma. Mal acordei, está na hora de ir para o culto, chega aqui correndo e não traz nada. Quando o presbítero disser, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos começar o culto, traga a memória. Por que você está aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou cultuando a Deus? O que foi que Deus fez por mim? E, claro, o aspecto também da sua responsabilidade, não é? O que eu tenho que entregar para Deus. E o outro aspecto é sem maldade, né? Sem fermento, sem sal, sem fermento e sem mel, com sal, sem maldade, sem imoralidade, sem pecado, mas com verdade, com sinceridade, de acordo com a revelação
da palavra. O que deve ficar para nós? Primeiro, percebam que, como eu tentei mostrar aqui durante o sermão, que Jesus é o cumprimento de todas essas ofertas. Isso deve ficar para nós. Então agora você já sabe. Quando alguém diz assim, mas por que a gente não tem que fazer isso? Ora, a gente não tem que fazer isso porque o aroma agradável é o Cristo. Não devemos fazer isso porque o que é santíssimo ao Senhor é na pessoa de Cristo. Nós não devemos mais apresentar alguma oferta como posição memorial porque a memória é o Cristo. Não precisamos usar nem se pode comer fermento sem nenhum problema, né? O bolo aí sem nenhum problema. Não tem mais sentido para nós isso sensitivamente falando, porque é o Cristo. Isso é o que deve ficar para nós. Jesus é o cumprimento perfeito dessas ofertas. Ele se entregou a Deus por nós. E ele nos ensina como viver para adorar a Deus. Levítico tem um princípio. É importante nós aprendermos Levítico. Tem o princípio, estamos entendendo o capítulo, mas Cristo é o cumprimento de Levítico 2. E a segunda coisa, segundo ponto importante que deve ficar para nós, é o que sempre será mencionado aqui até o final de Levítico, porque o assunto é esse, é o culto que prestamos a Deus, culto que deve ser de gratidão. Esse é o assunto da gratidão. O nosso culto a Deus tem que ser de gratidão. Devemos ser gratos a Deus. Grato por quê? Grato pelo quê? Grato pelo que Deus fez, irmão, por nós. Grato pelo que nós podemos produzir a Deus em Cristo. Porque se Cristo não nos tivesse alcançado, se o Espírito Santo não tivesse sido dado a nós não teríamos a mínima possibilidade de se aproximar de Deus. Lendo a Escritura. Nenhuma. Nenhuma possibilidade de compreender. Porque o Espírito Santo é Cristo, é Deus Pai, que nos habilita a nos achegarmos a Ele. Se não fosse isso, então nós não conseguiríamos nem orar. Nem orar. Deve ser o nosso pão diário, né? Por assim dizer, junto com a palavra. É uma oração a Deus. Então, culto a Deus, de acordo com a sua palavra, de gratidão. O capítulo 2 é gratidão. O capítulo 1 foi consagração. O capítulo 2 é gratidão. Vamos ser gratos a Deus. Viver de forma grata a Deus. Né? Vale sempre a pena lembrar. A oferta era levada em Israel. A oferta em Israel era levada a Deus não para que Deus pudesse abençoar o povo. Não para que Deus viesse se fazer presente. Não. Claro que há esse aspecto também, mas, na verdade, o povo levava a oferta porque Deus já tinha feito aliança. Porque Deus já havia escolhido esse povo. É o que ele fez conosco. Então, o culto que prestamos a Deus, seja aqui, seja em casa, o culto da nossa vida, é de gratidão pelo que Deus fez. Ninguém vai se preocupar mais aqui, eu tenho que ir para o culto, porque se eu não for para o culto, então eu não vou ser salvo. Isso é um ensino errado, não ensine isso para o seu filho, não. Não, meu filho, vamos para o culto porque Jesus salvou você. Deus amou você. Se você no contexto da aliança, vamos adorar a Deus com gratidão. Né? Então, Jesus é o cumprimento perfeito dessas ofertas e o culto que prestamos a Deus deve ser de gratidão. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Os tocadores não estão presentes. Tá? Então nós vamos orar e agradecer ao nosso Deus bendito. Oremos. Senhor Deus, que bom, Senhor, nós ouvirmos a Tua palavra, sermos expostos a ela em textos tão difíceis, Senhor, como este, pelo menos para mim, Senhor, muito difícil. Mas eu te louvo, Senhor, porque a Tua palavra é perfeita, Senhor. A Tua palavra, de fato, é divina. E ela nos ensina o modo como devemos nos achegar a Ti. E como, Senhor, podemos ouvir isso, aprender essas verdades, sem também considerar, Senhor, as nossas falhas, as nossas iniquidades, os nossos pecados.
Como Pedro, Senhor. Às vezes nós dizemos, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Afaste-se de mim, Senhor, porque eu não tenho dignidade, Senhor, para estar na tua presença. Nós te damos graças, Senhor, por Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor bendito, que foi moído pelas nossas iniquidades. O Senhor bendito que ofereceu a oferta perfeita, agradável a Ti. É nele que nós confiamos. Nele nós depositamos a nossa vida, Senhor, a nossa esperança presente, a nossa esperança futura. Nós nos alegramos, Senhor, porque o Teu Espírito confirma com o nosso Espírito que nós somos aceitos por Ti, por meio de Cristo. Obrigado, Senhor. Dá-nos a graça de, dia a dia, buscarmos Te servir, Senhor. Não do nosso modo, mas do modo perfeito, como o Senhor revela na Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Tua bênção. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos conferiu nas regiões celestiais em Cristo. E ser conosco, Senhor, neste dia, no dia do Senhor. Dá-nos, Senhor, a paz e o descanso necessário. E que à noite retornemos a este local para Te cultuar e ouvirmos mais um pouco da Tua palavra. Em nome de Cristo, nós Te pedimos, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e nosso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam conosco, hoje e para sempre. Amém.